O Ceará é o estado do Nordeste que, entre os meses de março e junho deste ano, registrou a maior queda na arrecadação do ICMS, Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços. As perdas de ICMS no Ceará, de acordo com os dados do Comitê Nacional de Secretários Estaduais de Fazenda, chegam a 28% se comparado com o mesmo período do ano passado. Vamos saber mais sobre o impacto na queda do ICMS para os cofres do estado do Ceará com a secretária da Fazenda, Fernanda Pacobaíba. Secretária, seja bem-vinda ao Jornal Alerta Geral. Qual é o cenário que a senhora traça para os próximos meses em relação à arrecadação tributária do estado do Ceará? Bom dia. Bom dia, Luzenor, bom dia, Beto, bom dia a todos os nossos ouvintes aí, muito obrigada pela oportunidade, é sempre bom estar com vocês aí no Alerta Geral. De fato, nós tivemos uma queda bem expressiva, Luzenor. No mês de maio, nós amargamos uma queda de ICMS que chegou a 38%. Isso se dá porque existe uma concentração muito forte do nosso PIB aqui no Ceará, nos chamados serviços, que inclui naturalmente o comércio, né? Na classificação do PIB, isso está junto. Então, naturalmente, havendo, eu diria, um sobrestamento dessas atividades, e o estado do Ceará foi dos primeiros estados que acabaram tomando medidas de contenção. O governador Camilo já ficou logo alerta e tomou várias medidas para que nós pudéssemos caminhar para o chamado lockdown. E isso causou realmente uma retração forte nas operações do Ceará. Hoje a gente consegue ter visibilidade também do tamanho da inadimplência. Estamos trabalhando especificamente no tocante a isso, mas realmente nós sentimos. E a partir, estávamos aguardando, é papel do governo federal empreender as medidas necessárias nesse momento pandêmico, as medidas que pudessem suavizar, porque o ente Estado, assim como os municípios, eles são muito limitados em políticas, eu diria, cíclicas, políticas para o nosso ouvinte entender, políticas que possam fazer face, que possam afrontar crises dessa forma. Nós não conseguimos emitir moeda, nós não controlamos câmbio, enfim, nós não fazemos empréstimos de forma livre, nós não podemos contrair empréstimo para pagar folha, por exemplo. Então, isso realmente requer uma presença forte do governo federal, que chegou, mas eu diria que chegou um pouco tarde, né? Apenas no final de maio, a primeira parcela de ajuda do auxílio financeiro só vem em junho. Mas estamos realmente, eu diria, nos reestruturando. Secretária Fernanda Pacobaíba, também conosco aqui no Jornal Alerta Geral, o jornalista Beto Almeida. Secretária Fernanda, bom dia. Uma dúvida que eu tenho, que eu gostaria que a senhora esclarecesse aqui para a gente, é com relação a esse novo projeto da reforma tributária que está aí em tramitação e discussão no Congresso Nacional. E o que eu pergunto é qual é o impacto, por exemplo, das propostas que estão em debate para o estado do Ceará. Quando eu digo o impacto, é principalmente, secretária, em relação ao poder que o Ceará, é um estado hoje que, por exemplo, trabalha muito com a questão dos incentivos fiscais. Essa nova reforma tributária, por exemplo, ela retira dos estados esse poder de atuar para a atração de novos investimentos, oferecendo, por exemplo, incentivos fiscais. Isso prejudicará o estado do Ceará, por exemplo? Pronto, isso aí, Beto, de fato, é o núcleo duro que está sendo visto não só pelo Ceará, mas por todo o Nordeste. A gente sabe que a guerra fiscal ela é instaurada, ela se agudiza, né? Ela se torna mais forte ali nos anos 2000, quando os estados do Nordeste, Norte e Nordeste especialmente, começam a brigar por esses investimentos. Hoje, Beto, para você ter noção, o São Paulo está fortemente na guerra fiscal. Né? Você vê aí a política do Dória para atrair empresas relacionadas a montadoras de veículos e etc. e tal. Então, essa reforma tributária tem que trazer um padrão IVA, que é um imposto sobre valor agregado, tributo que se diz neutro. Então, você passa a abolir qualquer forma de benefício fiscal. Isso, para o Nordeste, só se consegue chegar num consenso com relação a isso, a força do Norte e do Nordeste, as bancadas excessivas, se você conseguir trazer algum tipo de curso que faça nós tenhamos a possibilidade de promover desenvolvimento regional. Afinal, as empresas não vêm naturalmente produzir aqui no Norte e Nordeste, mais dificuldade para voltar para os centros consumidores que estão no Sul e Sudeste, maior dificuldade muitas vezes
eu diria, de movimentação, de trazer insumos, capturar, eu diria, capacitar, elas não vêm para cá gratuita, elas vêm para cá porque tem esses incentivos. Então, sim, ele parte para uma neutralidade. E é o que nós estamos tentando negociar nesse momento, de que forma a gente vai ter uma contraprestação para abrir mão da possibilidade de dar esse benefício fiscal. Secretária Fernanda, para encerrarmos essa entrevista, eu gostaria de fazer uma pergunta para a senhora. Nós começamos a conversar sobre queda na arrecadação do ICMS, redução, naturalmente, da receita do Estado do Ceará. Nesse segundo semestre, poderemos ter algum comprometimento por parte do Estado do Ceará para honrar pagamentos, como, por exemplo, dos servidores estaduais, salário, 13º salário lá no final do ano? Já estou falando aqui, olhando para o Papai Noel no final do ano. Luzeno, o esforço que o governador Camilo tem empreendido é no sentido de manter a sustentabilidade fiscal do Estado do Ceará, ainda que em tempo de crise. Então, isso aí é um foco forte nosso. Ainda usando do auxílio financeiro, ou existe uma sinalização de postergação aí da complementação do FPE, que é 34% da nossa receita corrente líquida, e assim, vislumbramos que a partir de talvez outubro, novembro, dezembro, nós consigamos menos empatar a arrecadação com relação a 2019. Logicamente, isso vem também com um pacote arrochado, né, de redução de custeio da máquina pública. E também o governador está ventilando aí, deve apresentar agora em agosto, um pacote de investimento. Por quê? Porque investimento não é gasto. Investimento é aquilo que você joga a economia para gerar. Quanto mais gente trabalhando, quanto mais gente consumindo, você gera a chamada sinergia positiva, que é o modelo do Ceará há alguns anos, né? Há vários anos aí. Então, esse pacote, ele já está sendo estruturado para que nós consigamos, sim, passar por esse ano, passar bem. Logicamente, estamos num ano de dificuldade, mas que nós possamos realmente nos reinventar. Conversamos no Jornal Alerta Geral com a secretária da Fazenda do Estado do Ceará, Fernanda Pacobaíba. Secretária, quero agradecer a sua presença no Jornal Alerta Geral, desejar à senhora um bom dia, um bom trabalho e sucesso nessas ações para o Ceará recuperar essa capacidade de investimentos ou ampliar a capacidade de investimentos a partir do equilíbrio das contas na área fiscal, com a retomada do crescimento, com a retomada da economia nesse período de final, espero eu, de pandemia e também com o final dessa pandemia do coronavírus. A senhora, o nosso bom dia e o nosso muito obrigado. Eu que agradeço, Luzeno, agradeço ao Beto aí também, a todos os nossos ouvintes, e sigamos alertas, né? O coronavírus não acabou, gente. A gente precisa ter rádio, precisa ter muita cautela, porque a economia vive da expectativa das pessoas. Então, sigamos cautelosos e firmes, tá bom? Um abraço a todos. Um abraço, secretária. Esse recado da secretária, jornalista Beto Almeida, serve para todos os nossos ouvintes, para nós mesmos que estamos fazendo aqui o Alerta Geral. Ela concedeu essa entrevista por videoconferência pela internet, mas mesmo assim manteve o uso da máscara. E como sinal de quem tem também a preocupação e quer transmitir aos cearenses o sentimento de que nós precisamos continuar tendo a preocupação sobre as medidas preventivas contra a Covid-19. Tá certo, Luzeno. Eu aqui no começo até pensei, ela tá dentro de uma sala de trabalho dela, poderia falar sem a máscara, mas isso é um indicativo de respeito, principalmente às regras, coisa que nem todo cearense está cumprindo. A você, jornalista Beto Almeida, o nosso grande abraço. Um bom dia. A você, ouvinte, internauta, mais informações daqui a pouco com a Lucínia Barbosa.